Olá, cosplayers e aspirantes a cosplayer! Hoje eu tô aqui para dar uma dica para você fazer um ensaio cosplay incrível. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não se esquece de deixar o seu like, que isso ajuda bastante a gente aqui no canal. Esse vídeo vai começar! Fazer um ensaio fotográfico maravilhoso, bom, incrível para um cosplay é algo muito necessário, porque a gente consegue jobs muitas vezes pelas fotos, a gente consegue seguidor pelas fotos. Então realmente é muito importante você focar em ter fotos boas e incríveis. Eu acho que com essas dicas de hoje eu vou estar ajudando você a conseguir fazer esse ensaio ser ainda mais maravilhoso. Vamos lá, dica número 1, escolher o seu cosplay. É muito importante você escolher um cosplay, se for mais de um por dia, que eles sejam parecidos em questão de produção. Normalmente eu escolho um cosplay só por dia que eu faço, mas algumas vezes eu já fiz mais de um. E aí a questão é você pensar nos cosplays que tenham maquiagem parecida, cabelo parecido, porque isso vai facilitar na questão de troca de roupa e gastar menos tempo em relação a isso. Porque, o fotógrafo normalmente ele fica ali por tempo e se você demorar muito tempo, você vai estar gastando mais dinheiro, ou enfim, vai estar ocupando mais o fotógrafo se for uma parceria, alguma coisa assim, e ele pode não gostar de você gastar todo esse tempo se arrumando. Eu acho mais fácil você fazer um personagem por vez. Pelo seguinte, você vai conseguir focar mais em todas as questões que eu vou falar depois, especificamente naquele personagem. Então eu recomendo você a fazer um cosplay por ensaio por dia e depois você vai pensando assim com calma em cada coisa, em cada lugar, em cada coisa que eu vou falar nas próximas dicas. A segunda dica é você procurar referências. Referência do seu personagem, referências de outros cosplayers, enfim, referências. Porque também vai ajudar no resto, vai ajudar na coisa que você vai fazer, vai ajudar no lugar que você vai escolher, vai ajudar no fotógrafo que você vai escolher, vai ajudar na edição que você vai escolher, traduzindo, vai ajudar em tudo. Então realmente procurar referências é algo muito importante. Tem personagens que não tem tantas referências, tantas imagens assim. Então eu recomendo você procurar personagens que tenham poses parecidas ou enfim, cosplayers, que normalmente os cosplayers fazem muitas poses que não tem referência e às vezes fica incrível e enfim, a gente vai usar outros cosplayers como referência. Você pode usar personagens, por exemplo, você vai fazer um personagem do cinema, mas ele tem imagens nos quadrinhos ou enfim, em desenho, em alguma coisa. Também pega essas outras referências que você pode comparar, mesmo você estando usando uma roupa da série, do filme, etc. Então referência é muito importante. Dica número 3 é escolha o lugar aonde você vai fazer o seu ensaio. Pois é, com as referências você vai poder escolher melhor um lugar que seja mais parecido com o seu personagem. E eu recomendo realmente você ter um lugar que seja mais parecido, que você vai ajudar na edição. Agora, questões em relação ao lugar. Se preocupe com a quantidade de pessoas que vão ter. Então, se é um lugar público, pode ter muita gente passando, isso pode complicar na edição. Procure iluminação, se o lugar é fechado, se o lugar é aberto. Se for aberto, qual vai ser o tempo do dia que você vai fazer? Porque eu já marquei várias vezes ensaio externo e aí começou a chover. E aí cagou meu ensaio todo, não tinha como fazer. Em relação ao lugar fechado, já fiz fotos em lugares fechados, onde o fotógrafo não era bom com lugares fechados e as fotos ficaram uma bosta. Pois é. Então pense muito bem no lugar onde você vai fazer, especificamente para ajudar a edição, para ajudar o seu fotógrafo e poder casar um fotógrafo que trabalhe bem naquele estilo de lugar que você vai fazer o ensaio. Dica número 4, escolher o fotógrafo. Pois é, como eu falei, você já vai saber o cosplay que você vai fazer, você já vai ter as referências e você já tem o lugar onde você quer fazer. Então isso vai facilitar você a escolher o fotógrafo, porque você já vai mostrar as referências, você já vai mostrar o lugar e você vai perguntar pra ele se ele vai conseguir fazer ou não. Mas muitas vezes eles falam que eles querem testar, eles querem tentar uma coisa nova, mas eles não têm experiência nenhuma naquilo, isso quer dizer que a sua foto pode sair cagada. Então quando você for procurar um fotógrafo, dá uma olhada no portfólio dele. Isso pode ser no Instagram, no Facebook, de repente ele tem um portfólio mesmo, como se fosse um media kit, como se fosse um currículo. Eu recomendo você realmente olhar e perguntar para pessoas que já fizeram ensaio com ele como é que foi. Pelo seguinte, existe muito assédio e abuso nesse mundo de fotografia, eu acho que em geral, não só em cosplay. Mas a gente ouve muitas histórias horrorosas de fotógrafos e suas modelos cosplayers em questão de abuso, enfim, de muita coisa. Então é bom você procurar
para saber se esse fotógrafo é realmente uma pessoa profissional, se é realmente uma pessoa direita. Pode ser que ele esteja começando e não tenha muita referência, mas aí é bom você já perguntar para pessoas ou, enfim, levar amigos, pessoas com você no ensaio, para você se sentir mais segura, porque realmente isso acontece. Dá uma olhada também na câmera que ele usa, se a resolução é boa, porque isso também vai me ajudar no último passo, que é a edição. Pois é, a edição. Eu recomendo você a escolher um editor separado. São muito poucos fotógrafos que eles realmente fazem uma edição muito incrível no seu trabalho, pelo menos dos que eu conheço. Enfim. Alguns deles trabalham sim com edições maravilhosas, eu já recebi edições lindas de fotógrafos no Brasil, mas eu normalmente, para fazer aquela mega edição que você vê no meu Instagram, eu procuro um editor separado. Eu faço as fotos com um fotógrafo que eu gosto das fotos, que eu gosto da iluminação, que eu gosto da nitidez. Pego as fotos em altíssima qualidade e aí eu mando pro editor. Eu trabalhei com alguns editores até hoje e eu gosto de variar um pouquinho nos editores, porque exatamente dá uma cara diferente para as fotos, né? Cada editor tem um olhar, então eu gosto de dar uma variada para exatamente ter fotos com caras diferentes. Edição já é uma coisa muito complicada, porque existe muito pouca gente que trabalha com uma edição de altíssimo nível. Inclusive, eu estou sempre procurando editores novos. Se você conhecer alguém, pode pedir para ele vir falar comigo, enfim, me deixar nome no comentário, no Instagram, enfim, alguma coisa que eu estou procurando. E realmente eu procuro editores do mundo todo. Eu fico olhando fotos e fico vendo quem editou, quem fez. Porque edição você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, você não precisa estar ali tirando a foto. E aí na edição é bom você ter uma noção do que você quer na edição. Porque ele vai procurar um fundo, ele vai procurar um efeito. Se você tiver referência do que você quer, facilita muito. Mas muitas vezes você eu sou aquela pessoa assim, tá, aqui eu até pensei num poder, enfim, num olhar. Mas normalmente eu penso mais no fundo e no estilo que eu quero da foto. Então, por exemplo, era venenosa, eu quero alguma coisa, uma floresta, uma parede. Shadowhunters, Nova York, uma vibe mais dark. Batwoman, Gotham, uma vibe mais dark. Muitas vezes o editor não entrega exatamente o que você quer, então você vai lá e diz o que você não gostou, insiste no que você não gostou. Por exemplo, eu não entendo de edição, então eu falo assim, não gostei dessa cara, esse fundo tá estranho, é assim que eu trabalho. Os gringos, eu trabalhei com um gringo até agora, ele muitas vezes não entendia o que eu queria dizer, que eu acho que nós brasileiros, nós temos uma coisa muito mais de jeitinho, de sentir aquilo, de entender entre linhas. Gringos normalmente eles são bem literais, então isso complica um pouco pra mim que não entende de edição eu explicar. Mas enfim, eu consegui trabalhar e gostei das edições, e vocês gostaram das edições, porque curtiram bastante desse gringo. Mas é bom você ter assim o máximo de referências possíveis para você entregar aí pro seu editor e aí no final vir uma foto incrível, maravilhosa, que parece tipo original. Isso é tipo muito bom. Para poder ser compartilhada no mundo inteiro e viralizar e todas essas coisas que a gente ama e é por isso que a gente trabalha, não é mesmo? Se você tiver alguma dúvida, você pode me deixar aqui nos comentários. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, também pode deixar nos comentários que eu gravo pra vocês, tá bom? Eu também tô no Facebook e no Instagram como Bianca Contursi e no Twitter como blog Dicas da Bia. Deixa o seu like.